Walter Benjamin, nascido em Berlim em 1892, cresceu em uma família judia bastarda e viveu em meio a imensas transformações sociais, políticas e culturais. Ele foi profundamente impactado por eventos como a Primeira Guerra Mundial, a ascensão do fascismo e o avanço do capitalismo industrial. Estudou filosofia, literária e história, sendo influenciado por pensadores como Kant, Marx, Nietzsche e Freud. Embora tenha se relacionado à escola de Frankfurt, Benjamin manteve independência em seu pensamento, dialogando com figuras como Adorno e Kenton Chan. Sua vida foi tragicamente encerrada em 1940, quando se suicidou ao tentar fugir da perseguição narcisista. Benjamin foi um crítico da modernidade, vendo nela a alienação causada pela racionalização e pelo capitalismo. Ele explorou o impacto da tecnologia na cultura, reconhecendo seu potencial emancipador, mas alertando sobre a sua mercantilização. O conceito de aura, por ele criado, define a unicidade e a autenticidade da obra de arte, algo perdido na era da reprodução técnica. Além disso, Benjamin valorizava a memória como uma forma de resistência contra narrativas opressoras e defendia a alegória como meio de interpretar um mundo fragmentado e caótico. Sua visão da história era revolucionária. Ele rejeitava o progresso linear, enfatizando a necessidade de dar voz aos vencidos. Legado e relevância atual. O impacto de Benjamin é imenso, especialmente na escola de Frankfurt, que expandiu suas críticas à cultura de massa e ao capitalismo. Ele também influenciou os estudos culturais, o pós-estruturalismo, com Derrida e Foucault, e a filosofia da arte. Sua análise sobre tecnologia e cultura é crucial para compreender fenômenos contemporâneos como a digitalização e as redes sociais. Walter Benjamin nos inspira a questionar narrativas dominantes e a imaginar formas alternativas de viver e interpretar a realidade, mantendo sua obra atual, é indispensável. Entre seus trabalhos mais notáveis estão A Origem do Drama Barroco Alemão, em 1928, que analisa o teatro barroco e introduz a alegoria como expressão da crise existencial. A obra da arte da era de sua reprodução técnica, de 1936, onde discute a perda da autenticidade da arte e a reprodução tecnológica. O Narrador, de 1936, que reflete sobre o declínio da narrativa tradicional na modernidade. Tese sobre o conceito da história, em 1940, é um texto revolucionário que critica o historicismo e propõe a história como um campo de luta política, representada pela figura simbólica do anjo da história. A sua intelectual de Walter Benjamin é vasta e diversa, abrangendo ensaios, livros e reflexões inacabadas que continuam a ser analisadas até hoje. Entre suas obras fundamentais está A Origem do Drama Barroco Alemão, em 1928, que foi o resultado da sua tese de doutorado rejeitada, na qual ele examina o teatro barroco como uma expressão cultural marcada pela melancolia e pela alegoria. Ele introduz o conceito de alegoria como uma forma artística que fragmenta a totalidade, refletindo as crises espirituais do período barroco. Outro marco de sua obra é o ensaio A Obra de Arte na Era da sua Reprodução Técnica, que explora os impactos da tecnologia moderna como fotografia e cinema sobre a produção e recepção da arte. Benjamin discute a perda da aura, ou seja, a unicidade e autenticidade das obras. Walter Benjamin nasceu em Berlim em 15 de julho de 1892, no seio de uma família abastada e culturalmente engajada. Desde jovem, mostrou inclinação para as letras e um pensamento crítico, algo que seria constante em sua trajetória intelectual. Ele viveu em uma época marcada por transformações radicais, como o colapso do Império Alemão, a Primeira Guerra Mundial,
a ascensão do fascismo, o avanço do capitalismo industrial e tecnológico. Esses eventos profundamente traumáticos mudaram a sua visão crítica da modernidade. Benjamin estudou filosofia, literatura e história em universidades renomadas como Berlim e Munique. Durante esse período foi profundamente influenciado por pensadores como Kant, cuja crítica da razão marcou seu pensamento. Marx, que forneceu as bases para sua análise das estruturas sociais e econômicas. Nietzsche, cuja abordagem da modernidade e do niilismo inspirou suas reflexões. E Freud, que abriu novos horizontes para a compreensão do inconsciente na cultura. Embora tenha mantido contato próximo com a escola de Frankfurt e colaborado com pensadores como Adorno e Marx, Benjamin surgiu uma abordagem distinta e profundamente pessoal. Em um avanço do nazismo, foi forçado ao exilismo, culminando sua trajetória à morte em 1940 em Porto, Espanha, ao tentar escapar da perseguição nazista. O impacto do pensamento de Walter Benjamin transcende seu tempo e influência uma ampla gama de disciplinas e correntes intelectuais. Ele foi uma figura central para a escola Frankfurt, contribuindo com suas análises sobre cultura de massa, alienação e capitalismo, temas explorados por Adorno e Horkheim. Sua obra também dialogou com a teoria literária, antecipando abordagens que seriam desenvolvidas por movimentos como neocristicismo e os estudos culturais, particularmente na análise da cultura popular e da mídia. No campo filosófico, pensadores como Derrida, Foucault incorporaram suas ideias sobre fragmentação, história e poder. Sua visão crítica de modernidade e impacto da tecnologia na cultura continua atual, especialmente na era digital. Fenômenos contemporâneos como redes sociais, inteligência artificial e globalização cultural podem ser analisados a partir de suas reflexões sobre reprodução técnica e alienação. Walter Benjamin nos oferece uma lente crítica para questionar as estruturas de poder e imaginar alternativas, tornando sua obra indispensável para compreender e transformar o presente. Walter Benjamin desenvolveu conceitos e abordagens que redefiniram a maneira como entendemos a modernidade, a arte e a história. Ele via a modernidade como uma era de intensa alienação, marcada pela racionalização, pela mercantilização da vida e pela fragmentação da experiência. Um de seus conceitos mais famosos, o de aura, define a singularidade e a autenticidade de uma obra de arte, algo que se perde na era da reprodução técnica. Benjamin não via essa perda como exclusivamente negativa, mas também como uma oportunidade para democratizar o acesso à arte. Além disso, ele explorou a alegórica como uma forma de representar e compreender o mundo fragmentado, oferecendo uma alternativa à ideia clássica de totalidade. Na sua abordagem da história, Benjamin rejeitou o historicismo linear e progressista, propondo em vez disso uma visão dialética. Ele viu o passado como algo carregado de possibilidades interrompidas que podem ser resgatadas em um momento de crise. Essa visão culmina nas teses sobre o conceito da história, onde a famosa imagem do anjo da história simboliza a tensão entre progresso e destruição. A memória também ocupa um lugar central em sua obra. Para Benjamin, lembrar é um ato político, capaz de resistir à opressão e resgatar vozes silenciadas pela história oficial. Com isso, conseguimos ver que Walter Benjamin foi um filósofo crítico, cultural, sociólogo e tradutor alemão. Sua obra abrange diversas áreas como filosofia, teórica, crítica, estética, histórica e cultural. Ele nasceu dia 15 de julho de 1892 em Berlim, na Alemanha,
e morreu dia 27 de setembro de 1940. Se suicidou na Espanha a tentar fugir. Suas principais obras foram A Origem do Drama Barroco, Conceito da Crítica da Arte no Renascimento, Um Poeta na Era do Capitalismo Avançado, a obra de arte na era da reprodução técnica. Suas ideias eram que a crítica era a crítica da modernidade, que ele analisava a crítica da sociedade capitalista, da cultura e de massa, teoria da reprodução, reflexão sobre a influência da tecnologia, da arte e na cultura, conceito da aura, a experiência estética única, perdida com a reprodução técnica, história como a construção social e política, a importância da memória, a memória como fonte de resistência e contra a opressão.